bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós veremos sobre a separação de misturas e as transformações químicas. Eu sou a professora Jéssica, vamos lá? Então, para começar, vamos entender aí o que seria essa separação de misturas, né? Nós já vimos aí na última aula que é muito raro você encontrar uma substância pura na natureza. Então, às vezes, você pode precisar separar as misturas que são feitas ocasionalmente ou as misturas que já são encontradas daquela forma. Então, quando a gente fala de mistura, antes da gente seguir, vamos só deixar aí bem conceituado que mistura é a combinação de duas ou mais substâncias e ela pode ser de dois tipos. Ou pode ser uma mistura homogênea, que é aquela que se mistura tão bem que só apresenta uma fase visualmente, e nós temos também aquela que é heterogênea, que apresenta diferentes fases, às vezes por conta de densidades diferentes, como é o caso desse primeiro exemplo que está mostrado aí para vocês. Uma mistura contendo óleo, água e areia, o que acontece? O óleo vai ficar na parte superior, né, porque a densidade dele é diferente. A areia, como é mais densa, tende a afundar. E a água ficaria aí nesse intermédio, ficaria entre as duas coisas. Então, nesse caso aí, nós temos três fases. Por ter mais de uma fase, nós temos o exemplo típico de uma mistura heterogênea. E aí nós temos um processo de separação de misturas, que nós vamos utilizar aquele que for mais adequado, dependendo do tipo de mistura que eu tenho e do tipo de componente que está envolvido, tá? Como eu falei para vocês, é muito difícil se encontrar uma substância propriamente pura, que geralmente ela já é encontrada na forma de mistura. E aí, só para a gente ter uma definição também bem conceituada, nós temos aí que mistura chamada de mistura bifásica é aquela que apresenta duas fases, trifásica, três fases, e polifásica, aquela que apresenta quatro fases ou mais. Então, aí vocês têm a representação aí, na forma de desenho, de como que seriam esses tipos de mistura visualmente observando, tá? E aí, quais que seriam, então, os principais processos que podem ser utilizados para se separar misturas? Antes de a gente chegar nesses principais processos, vamos entender o seguinte, que quando a gente fala de uma mistura, a gente tem aí duas coisas envolvidas, que seria o solvente e o soluto. O solvente, ele vai ser aí, né, um meio líquido, onde eu posso adicionar um soluto, e esse soluto pode ser que consiga se dissolver ou não, se diluir ou não. E aí, no resultado, eu vou ter uma determinada solução. Como eu já falei para vocês desde o início, eu tenho só dois tipos de misturas. Ou ela consegue, né, se diluir muito bem, só ter uma fase, que é a homogênea, ou vai apresentar duas fases ou mais, que vai ser a heterogênea, tá? E aí nós temos elementos químicos para formar cada mistura que eu encontro também. E como é que eu consigo diferir, então, uma mistura homogênea de uma heterogênea? Que na heterogênea eu tenho densidades diferentes, às vezes eu tenho temperaturas também que não são iguais, e a solubilidade dos elementos também pode ser distinta. Então vamos ver aí quais são os principais mecanismos de separação de misturas. Até mesmo misturas, tá, que são homogêneas, que são aquelas que se misturam perfeitamente, elas também podem ser separadas se for necessário. E aí os processos que podem ser utilizados nesse caso de misturas homogêneas pode ser o processo de decantação. Nesse caso, nós temos a diferença de densidade, né? E através dessa diferença de densidade, eu consigo separar um elemento do outro, como vocês podem ver aí, terra e água. Vai ter um momento que essa terra pode repousar, pode ficar no fundo. E aí eu consigo retirar só a água e deixar a terra no potinho separado. Já a filtração vai ser para separar componentes de uma mistura heterogênea. Eu posso separar aí conforme o tamanho de partículas envolvidas. Por exemplo, o café, você consegue separar a parte líquida do pó, né? A parte que vai ser mais sólida, que vai restar. E aí, nesse caso da filtração, tem o exemplo para vocês. Eu tenho uma determinada mistura, eu vou passar essa mistura por um funil ou um papel, e aí eu vou conseguir retirar só o elemento filtrado e vai ficar nesse filtro, nesse papel, somente os resíduos, né? Somente essas partículas maiores. Outro processo que nós temos para separar seria aí o processo chamado de evaporação. Nesse caso, né, eu vou evaporar a parte líquida e vai ficar somente a parte sólida. E o processo de evaporação
é utilizado para retenção de sal. O sal de cozinha que a gente tem nas nossas casas diariamente, ele é obtido dessa forma, tá? Espera-se, né, que a água passe pelo processo de evaporação, que ela passar do estado líquido para o estado gasoso, que reste somente o sal. E outro mecanismo que a gente tem de separação é um mecanismo chamado de destilação. Nesse caso, o que acontece? Acontece a separação dos componentes de uma mistura que ela é homogênea. Então, eu vou precisar aquecer essa determinada mistura, né? Depois que ela é aquecida, ela passa por um tubo e vai restar somente a parte líquida de uma delas, tá? Então, o que acontece na destilação? Eu tenho aí a separação dos componentes, né, de uma homogênea com base na temperatura e com base no processo de ebulição de cada um deles, ou seja, cada uma das substâncias envolvidas vai ter um tempo de ebulição diferente. E por conta desse tempo de ebulição diferente, eu vou conseguir separar aquela que atingiu a ebulição primeiro e vai restar só a outra, que é distinta, né, que tem ebulição um pouco mais tardia. E eu tenho também aí, em volta disso tudo, o que são chamados aí de transformações químicas e transformações físicas. O que seria isso? Quando eu falo de transformações químicas, são aquelas onde eu vou alterar a morfologia e até mesmo as características de algumas substâncias. Já quando eu falo de transformação física, é quando eu altero apenas o estado físico de determinado elemento. Eu posso alterar do estado líquido para o estado sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e assim por diante. Então, nesse caso, é apenas uma transformação física, onde, dependendo da temperatura, eu posso retornar ao meu formato original ou posso ainda ser transformado para outro estado. Já no químico, não. Numa transformação química, eu tenho uma alteração completa, eu tenho uma modificação. Vamos ver aí alguns exemplos onde a gente pode entender melhor isso. Quando eu falo, e também para deixar claro, quando eu falo da transformação química, eu vou ter aí obrigatoriamente a formação de novas substâncias, porque eu estou alterando essa composição. E quando é que isso acontece? Quando um bife ele é grelhado, ele não tem como voltar como ele estava antes. Quando a fruta passa pelo processo de amadurecimento, uma vez que é amadurecida, não tem como ela se tornar ficar verde novamente. Quando um fósforo é utilizado, ele não pode ser utilizado de novo, porque ele já foi, né? Outra coisa, o processo de fotossíntese, que é a transformação da energia que o Sol fornece, né, para energia química, também é um processo químico, e até mesmo um ferro, quando ele enferruja, é um processo químico. Não é simplesmente eu alterar um estado físico para outro. E é onde mais que eu posso observar aí essas transformações químicas. Eu posso observar elas seguindo os seguintes aspectos. Pode ser alteração de cor, pode ser liberação de um gás, pode ser que seja formado um sólido, a formação de uma chama, o aparecimento de um cheiro característico ou até mesmo o desaparecimento das substâncias iniciais. E aí, mais uma vez, aparece o exemplo para vocês de acender um fósforo. E aqui para a gente ver os tipos de transformações químicas. Ela pode acontecer em decorrência de alguns fatores, né? Pode ser por junção de substâncias, eu vou juntando, agrupando as substâncias diferentes e posso ter formação de novas. Pode ser por ação da luz, quando, por exemplo, quando acontece o processo de fotossíntese, né? As plantas captam energia luminosa, se aproveitam dessa energia luminosa para produzir o seu próprio alimento através de uma transformação química. Tenho também aí a transformação química que acontece por ação do calor, que é o que acontece com os alimentos quando eles cozinham, né? Não tem como voltar a como eles estavam anteriormente. Tenho aí por ação mecânica, que seria o processo simples de acender um fósforo, e pode acontecer até mesmo por ação de uma corrente elétrica. Cada vez que acontece uma eletrólise, que seria um processo de quebra da água, né, eu tenho a origem de repente aí um novo produto, e esse produto pode ser gerado porque uma corrente elétrica foi passada nesse meio. Então existem várias formas de se acontecer transformação química, né? E existem aí várias classificações em relação aos tipos de misturas e em relação aos tipos de separação que podem ser utilizados. Vamos ver agora um exercitando que resume um pouquinho de tudo isso que eu falei para vocês. Na primeira questão a gente tem aí, a princípio, quando a matéria sofre uma transformação qualquer, diz que ela sofreu um fenômeno, que pode ser físico ou químico.
Nesse sentido, considere as seguintes transformações. Pode ser o derretimento das geleiras, degradação dos alimentos no organismo, que seria a quebra desses alimentos dentro do nosso organismo, a ação de um medicamento no organismo e a produção de energia solar. Pergunta: com relação a essas transformações, qual das afirmativas seria a correta? Nesse caso, a melhor afirmação aí seria que o derretimento das geleiras e a produção de energia através do Sol são fenômenos físicos, porque eu apenas estou alterando aí, o estado físico. Não está ocorrendo necessariamente uma transformação. E na questão 2, com a adição de uma solução aquosa de açúcar, uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, depois que eu misturei tudo isso, qual seria a melhor sequência de separação? E aí? Nesse caso, a melhor sequência de separação seria primeiro realizar o processo de filtração, seguido do processo de decantação, onde eu tenho aí densidades diferentes acontecendo, e a destilação, que envolve aí tempos de ebulição diferentes, para depois eu conseguir filtrar só aquilo que é necessário. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!